Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios sobre geometria espacial de posição e sobre o estudo dos prismas. Nossa primeira questão, a figura a seguir representa uma cadeira onde o assento é um paralelogramo perpendicular ao encosto. Com base nos pontos dados, é correto afirmar que os segmentos de retas CD e EF são paralelos. Verdadeiro, olha só. Se isto é um paralelogramo, segmentos CD e EF são paralelos. Letra B. BD e FJ são concorrentes. Mentira, BD e FJ, eles são paralelos também. AC e CD são coincidentes. Não, segmentos de retas coincidentes estão exatamente um sobre o outro, aqui eles são perpendiculares. E AB e EI são perpendiculares. Não, porque eles não se cruzam. Então, são retas reversas, estão em planos separados, planos distintos. Próxima questão, a figura abaixo mostra uma porta entreaberta e o canto de uma sala. Então, nós temos aqui uma parede, né? Lá o canto da sala, e aqui uma porta entreaberta. As retas RS, S e T, X e R têm, respectivamente, as posições relativas. Então, vamos lá. R e S, a parte de cima e de baixo da porta, são retas paralelas. S e T. ST. S é a base da porta e T aqui é a lateral. Então, elas são perpendiculares, elas vão formar 90 graus. X e R. Então, são retas que estão em planos diferentes. Logo, X e R são retas reversas. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Observe que, a seguir, temos o desenho de uma gangorra. Então, aqui nós temos a base, e aqui como se fosse uma tábua aí que forma a nossa gangorra. Nos pares de retas, CD e AB, EF e BD, CD e DF, têm-se, respectivamente, retas. Então, vamos lá. CD e AB. CD e AB têm a mesma inclinação, são retas paralelas. EF, está aqui na base da nossa gangorra, e BD. Observem que EF e BD estão em planos diferentes, então são retas reversas. E por último, CD e DF. CD e DF são retas perpendiculares, formam entre si um ângulo de 90 graus. Portanto, a alternativa correta é a C. Considere a sentença. Num plano, se duas retas são, então toda reta a uma delas é a outra. Então, vamos lá. Num plano, se duas retas são, nós temos a opção de paralelas ou perpendiculares. Então, se nós utilizarmos aí perpendicular, então, num plano, se duas retas são perpendiculares, então, toda reta paralela a uma delas é perpendicular à outra. Então, dado duas retas perpendiculares, ou seja, que formam 90 graus, toda reta que for paralela a uma delas, então ela vai ter o mesmo ângulo, ela será perpendicular à outra. Porque se ela tem o mesmo ângulo de inclinação, ela vai formar também 90 graus com a outra reta. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. 333. O acesso entre os dois andares de uma casa é feito por meio de uma escada circular, escada de caracol, representada na figura. Os 5 pontos A, B, C, D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados. E os pontos P, A e E estão numa mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D.
A figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da casa, que é o plano, do caminho percorrido pela mão dessa pessoa é. Então, é como se nós olhássemos por cima o caminho percorrido aí da mão da pessoa sobre o corrimão. Então, quando ele diz que os pontos P, A e E estão sobre uma mesma reta, seria uma reta aqui na vertical. Ok? Eles se coincidem aqui todos juntos. Então, olha só, olhando por cima, a pessoa vai fazendo esta volta toda aqui com a mão sobre o corrimão, chega aqui e faz uma curvinha para fechar no D e para aqui. Então, essa curva ela não se completa aqui até chegar ao ponto E, certo? Então, olhando por cima, o comportamento que melhor representa isso é a letra C. Porque, olha só, apesar de dar essa impressão que a parte de baixo é maior, nós poderíamos nos enganar com a letra B, lembre-se que esses 3 pontos estão alinhados. Então, ao dar uma volta completa aqui, quando você volta no ponto E, você está exatamente sobre o ponto A. Ou seja, se nós fôssemos de A até E, nós teríamos um círculo fechado. Só que como ela para no ponto D, então vai de A até o ponto D, então um pedaço de círculo aqui não chega a completar a sua volta. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Questão 336. A reta R é paralela ao plano alfa. Então, todas as retas de alfa são paralelas a R. Não, porque as retas de alfa podem estar em qualquer posição e, portanto, elas podem ser também reversas. A reta R não pode ser coplanar com nenhuma reta de alfa. Pode sim, se nós tivermos uma reta em alfa que seja paralela à reta R, elas também serão coplanares. Existem em alfa retas paralelas a R e retas reversas com R. Sim, é o que eu havia dito na letra A. Então, das infinitas retas que passam pelo plano alfa, aquelas que tiverem a mesma inclinação serão paralelas e aquelas que tiverem inclinação diferente de R serão reversas. Portanto, alternativa C. Agora falando aí um pouquinho sobre os poliedros e os prismas. O poliedro da figura, uma invenção de Leonardo da Vinci, utilizada modernamente na fabricação de bolas de futebol, tem como faces 20 hexágonos e 12 pentágonos, todos regulares. Qual é o número de vértices deste poliedro? Então, olha só. Nós sabemos apenas a quantidade de faces e queremos os vértices. Então, nós precisamos descobrir a quantidade de arestas. Lembrem-se que, quando eu penso nas figuras planas, que formam aqui as faces, eu junto 2 lados para formar uma única aresta. Então, aqui ó, está conectado esses 2 hexágonos para formar esta aresta. Está conectado esse hexágono com esse pentágono para formar esta aresta. Então, se eu tenho 20 hexágonos, eu tenho 20 vezes 6 lados, ou seja, 120 lados. Aí nós temos 12 pentágonos, 12 vezes 5, ou seja, 60 lados. Então, totalizam as figuras das faces 180 lados. Cada 2 lados se juntam formando uma aresta. Então, eu faço 180 dividido por 2 e eu terei, então, 90 arestas. Então, olha só, 20 com 12, o número de faces, então, é 32. O número de arestas é 90. E nós queremos descobrir vértices. A fórmula nos diz que vértices mais faces é igual a aresta mais 2. Então, vértices eu não sei. Face 32, arestas 90 mais 2. Então, aqui os vértices vão ser iguais a 92 menos 32. Portanto, essa figura ela tem 60 vértices. Alternativa C. Leia o texto a seguir. Originalmente, os dados eram feitos de osso, marfim ou argila. Há evidência da existência deles no Paquistão, Afeganistão e noroeste da Índia, datando de 3.500 a.C. Os dados cúbicos de argila continham de 1 a 6 pontos.
dispostos de tal maneira que a soma dos pontos de cada par de faces opostas é 7. Atualmente, além dos dados em forma de cubo, hexaedro, encontram-se dados em vários formatos, inclusive esféricos, como mostram as figuras a seguir. Apesar do formato esférico ao ser lançado, o dado mostra pontos de 1 a 6 como se fosse um dado cúbico. Isso acontece porque no interior da esfera existe uma cavidade em forma de octaedro, na qual existe um peso, um chumbinho, que se aloja em um dos vértices do octaedro. Então, nós temos aqui o dado esférico. O octaedro ele tem 6 vértices, 6 pontinhos, 4 aqui, mais uma em cima e uma embaixo. Então, o pezinho ele vai pesar aqui para a parte de baixo e vai ficar em evidência o número que está em cima. Assinale a alternativa que representa corretamente a propriedade dos poliedros regulares que justifica o fato de a cavidade no interior da esfera ser octaédrica. Então, basicamente, eu já falei isso para vocês. O número de vértices do octaedro é igual ao número de faces do hexaedro. Ou seja, é um dado de 6 faces. Então, eu tenho 6 números. Como os vértices do octaedro são 6, então tem 6 posições para esse pezinho se alojar. Esse pezinho ele pode se alojar em qualquer um desses 6 vértices, fazendo com que, assim, alguma das 6 faces fique em evidência. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. A figura mostra uma peça feita em 1587 por Stefano Bonsignori e está exposta no Museu Galileu, em Florença, na Itália. Esse instrumento tem a forma de um dodecaedro regular e em cada uma das suas faces pentagonais a gravação de um tipo diferente de relógio. Em 1758, o matemático Leonhard Euler descobriu o teorema conhecido por relação de Euler. Em todo poliedro convexo com V vértices, A arestas e F faces, vale a relação V menos A mais F igual a 2. Ao se aplicar a relação de Euler no poliedro da figura, o número de arestas não visíveis é... Então, olha só, vamos pensar em quantas arestas ele tem no total, e aí nós conseguimos descobrir quantas não são visíveis. Lembra o que eu disse sobre a questão do número de lados, ok? Então, ele está falando aqui que todas as faces são pentagonais, e essa figura, ela é um dodecaedro. Dodecaedro, 12 faces. Então, eu tenho 12 faces pentagonais. 12 vezes 5, 60. São 60 lados, ok? Cada 2 lados se unem para formar uma aresta. Então, significa que nós temos 30 arestas no total, ok? Ele quer saber o número de arestas que não estão visíveis nessa imagem. Então, vamos ver quantas são visíveis. Então, olha só. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 são visíveis, então nós temos 10 arestas não visíveis. 348. Alguns objetos, durante sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado a seguir. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos num tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Então, nós sabemos que o volume deste objeto é 2.400 centímetros cúbicos. Olha só, a água ela vai subir, ela vai ocupar uma certa quantidade neste pedacinho aqui de 5 centímetros que está sobrando. Então, este volume ele vai preencher esse espaço que está sobrando e vai fazer o nível da água subir. Bom, essa região que está sobrando, ela mede 40 por 30 e a sua altura vai depender da quantidade de água. Então, pensando na fórmula do volume, o volume é A vezes B vezes C. Eu sei que o volume do objeto
é 2.400. Eu sei que as dimensões conhecidas são 40 por 30. E a altura, ele pode chegar até 5, mas eu não sei quanto ele vai ocupar. É isso que nós vamos descobrir. Então, olha só, 2.400, que é igual a 40 vezes 30, é 1.200 vezes C. Passo o 1.200 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, o nível C que a água vai subir é, na verdade, de 2 centímetros. Então, para preencher esse volume, a água vai subir apenas 2 centímetros. Então, olha só, o nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Por quê? Tudo tem 25. A sobrinha aqui tem 5, então o nível da água é de 20. Se vai subir 2, ela vai para 22 centímetros. Alternativa C. Questão 353 no Enem, essa figura ilustra um salão de um clube em que estão destacados os pontos A e B. Então, olha só, o ponto B está lá no topinho, o ponto A está lá embaixo, no chão. Nesse salão, o ponto em que chega o sinal da TV a cabo fica situado em A fim de instalar um telão para a transmissão dos jogos de futebol da Copa do Mundo, esse sinal deverá ser levado até o ponto B por meio de um cabeamento que seguirá na parte interna da parede do teto. O menor comprimento que esse cabo deverá ter para ligar os pontos A e B poderá ser obtido por meio da seguinte representação no plano. Então, olha só, ele está planificando ali a situação, ok? Então, a melhor situação, digamos assim, que nós teremos a menor distância, ela vai ser, sempre que possível, passando, né, pela diagonal, atravessando, sem ocupar o espaçamento em linha reta, que acaba sendo mais. Então, dentre as opções, a melhor seria a letra E, que você vai direto, olha só, de A para B. Porque se eu fizer esses trajetos, ó, uma diagonal e linha reta, a linha reta aqui sempre é maior do que a diagonal. Aqui também tem uma parte em diagonal, mas uma em linha reta. A melhor situação é aquela que você vai direto, sem dobras. Então, você viria aqui diagonalmente direto de A até B. Só que, claro, isso vai subindo inclinadinho aqui até chegar lá no B. Lembrando que isso é uma planificação. E a nossa última questão, um lojista adquiriu novas embalagens para presente que serão distribuídas aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm a forma dada pela figura. Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas arestas? Então, este sólido é um prisma de base pentagonal. A base tem 5 lados. Então, ele terá 5 arestas na base inferior, ele terá 5 arestas na base superior e mais 5 arestas nas laterais, totalizando, então, 15 arestas.